Alegria e paz para você, bem-vindo, bem-vinda, boa noite. Nós estamos ao vivo para toda a Diocese de Itabuna. É uma alegria estar com vocês. Eu sou Altieres dos Santos, escritor e palestrante para a catequese da editora Paulus, e é um prazer estar na tua companhia hoje. Hoje nós iniciamos o nosso primeiro dia do nosso Congresso Diocesano de Catequese. Acabamos de receber a mensagem do nosso querido bispo, Dom Carlos, que deixou para nós essa mensagem tão positiva, de estímulo, de ânimo. Então eu quero agradecer a tua presença desde já. Bem-vindo, bem-vinda. É um prazer ter você conosco aqui, não é? Vá dizendo aqui a tua paróquia, vá dizendo a tua comunidade, não é? Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Somos várias pessoas já. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo direitinho, conseguem me acompanhar? Espero que consigam me ver, né? Consigam me acompanhar. Eu vou dizer a vocês, estamos aqui hoje, né? Hoje é dia 28 de agosto, já encerrando esse mês. Praticamente, quando agosto termina o ano também, não é? Então, é praticamente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer ter vocês aqui. Estou tentando localizar aqui as falas de vocês. Estão me vendo direitinho, adequadamente? Hoje já tive o prazer de conversar com o nosso coordenador, o Danilo, falamos bastante hoje. Pedi para ele várias orientações, né, como é que é a catequese na diocese. Ele me falou coisas muito interessantes. E eu tenho vários amigos aí na diocese de Itabuna. Então eu estou muito feliz, muito contente em estar com vocês aqui hoje. É um prazer. A minha vontade, evidentemente, era estar presencialmente aí. No entanto, isso não é possível nesse tempo da pandemia. Então a gente agora se reúne assim, né? Como a gente consegue nos meios de comunicação. Então, que bom ter você aqui. Vamos ver quem que está chegando aqui já. Deixa eu ver se eu consigo captar. Não é? Pronto, somos muitas pessoas aqui presentes. Ótimo, que bom. Isso, olha só, estão me ouvindo bem, né? Estou escrevendo, vendo o que vocês estão escrevendo aqui. Estão me vendo, estão me ouvindo? Perfeito, gente, que bom. Hoje nós vamos fazer uma conversa muito interessante aqui sobre essa mudança que a Diocese de Itabuna está fazendo na sua catequese. Então, eu estou muito feliz em estar com vocês nesse momento, tá? Nós vamos combinar algumas coisas agora e eu espero que isso ajude a nossa interação a ficar melhor. Alguns de vocês já me conhecem, outros não. Eu sempre costumo fazer uma primeira exposição teórica e depois vem uma parte muito importante que é o diálogo que a gente tem, né? Aquele bate-papo que a gente vai fazer. Então a gente vai fazer dessa forma hoje também, certo? A gente vai primeiro ter uma interação, uma parte teórica, depois a gente consegue fazer aquilo que é muito importante nas formações, uma troca de ideias, não é mesmo? Bom, aqui está presente hoje Lúcia Souza, seja bem-vinda, Lúcia Souza. Juliana Souza também, Tiara Alves, Serli Morcelli, Janete Magno, Raquel Souza, não é? Bem-vindos, olha só. Paróquia de São Sebastião de Camacan, Tamires Martins, Flávia D'Angeli, Vanessa Doren, quem mais está presente aqui? Raquel Souza, Maria das Graças, Cecília Garcia, Amélia Almeida, não é, Amélia? Linda Garcia, ótima noite, Linda Garcia. A Linda que é linda, mas para nós ela é linda, sempre foi. Maiane Moraes, Lúcia Souza, todo mundo aqui, muito bem, bem-vindos, bem-vindas. Quem mais quiser se apresentar, falar boa noite. Vamos fazer uma coisa, pessoal? Vamos mandar um abraço para os nossos padres. Para quem você quer mandar um abraço, escreva aí o nome do teu padre, para que a gente mande um abraço para ele, não é mesmo? Aí ele vai ficar feliz depois quando ver o vídeo e ver que você se lembrou dele, não é? Pronto, toda a Diocese de Itabuna aqui reunida, que beleza. As catequistas da Diocese. Ótimo, gente. Nós vamos fazendo esse primeiro momento para testar o vídeo, testar o som e depois, na sequência, a gente já inicia, tá bem? Tivemos, inclusive, a mensagem do nosso bispo, que foi muito bonita, muito estimulante. E eu espero, a minha expectativa é que, ao fim do nosso congresso, você
tenha um bom domínio sobre essa nova metodologia que a Diocese está adotando na catequese, tá? Ótimo, perfeito, perfeito. Vamos lá. Aqui não tenho visto a interação com vocês, mas tudo bem, né? Deve ser porque as pessoas estão chegando ainda. Então vocês permanentemente vão interagindo comigo, viu? Isso é bem importante. Ótimo. Padre, a Vanessa está mandando um abraço para o Padre Evaldo. Padre Evaldo, aquele abraço para o senhor aí. Ó, parabéns aí pelas catequistas que o senhor mandou aqui para o Congresso, né, Vanessa? Quem mais aqui vai ganhar abraço será? É claro que um abraço especial também, não é mesmo? Aqui, olha só, tem mais abraços saindo aqui para o Monsenhor Moisés, não é? Monsenhor Moisés, um abraço especial também da Sueli, não é mesmo? Eu quero mandar um abraço, gente, para o Padre Everton, que é o nosso assessor eclesiástico. Padre Everton, muito obrigado por todo o apoio aqui. Olha, bastante gente aqui, lembrando dos seus párocos, que beleza, não é mesmo? Ótimo, vamos pegar aqui todos os abraços aqui, olha só. A Celi manda um abraço para os dois sacerdotes, não é, da paróquia, Padre Giovanni e Padre Pio. Ótimo. Elza também para o Padre Giovanni. Excelente. Isabelle para o Padre Nicolau. Muito bem. Janaína para o Padre José Augusto, da paróquia de Santa Terezinha, do Potiragua. É isso? Potiraguá, correto? Potiraguá, muito bem. A Maria Anastácia para o Frei Gilton, muito bem. A Eliana para o Frei Calazans. Ótimo aí, muitos abraços aparecendo aqui, não é mesmo? Para o Padre Alberto, né, Emiliana? Será que o Padre Alberto está bem? Está bem, né? Faz tempo que não vejo o Padre Alberto. A Lúcia Souza para os seus padres Wesley, né, e Monsenhor Sebastião. Excelente. Maria das Graças para o Padre Tony. Olha os padres da Diocese todos aparecendo aqui, hein? A Beth para o Frei Gilton e o Frei José Luiz, muito bem. Lalinda também manda um abraço para o Padre Giovanni e para o Padre Pio. Excelente. Então, lembrados aqui nossos padres, bem representados. E a Maria José mandou um abraço para o Padre José Nunes, que é o pároco dela, para todos os padres. Ótimo. Padre Tony, da Paróquia Santa Maria, o Padre Nicolau, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Muito bem, que beleza. Temos que rezar pelos nossos padres e ajudá-los na missão deles, que não é muito fácil. É uma missão difícil, pode acreditar. As pessoas têm uma visão engraçada sobre a vida de todo mundo, né? Inclusive sobre a vida de um padre. Acham que um padre, talvez ele não tenha tantas preocupações assim, mas é aí que se engana, né? Um padre tem muitas preocupações. Então a gente tem que ser uma comunidade que acolhe os nossos padres, porque os nossos padres precisam muito de ajuda, precisam muito de oração, precisam muito de presença. E quem vai fazer isso são as comunidades. A comunidade é a família do nosso padre. Tem mais abraços aqui, olha só. Um abraço para o Padre José Nunes, que é a Marinalva que está mandando. Né? A Maria José também está mandando um abraço para as catequistas de Firmino Alves. Um abraço para todos vocês, catequistas. Ana Lúcia manda um abraço para o Padre Acácio. Excelente. Agora vem a melhor parte. Eu quero que, além de um abraço, vocês levem um chocolate para o padre de vocês depois, tá bom? Tá certo, gente. Muito bem, muitos comentários aqui, tá? Às vezes não dá para acompanhar tudo, né? Isso, vai dizendo boa noite. A gente tem o nosso momento de início, marcado para as 19 horas. O acolhimento é a alma da catequese. E agora que eu acolhi vocês, a gente pode iniciar o nosso congresso, né? A gente pode iniciar a nossa primeira fala. A gente sempre inicia pedindo a presença de Deus. Então nós vamos rezar pedindo que o Espírito Santo abençoe e ilumine todas as catequistas, todos os catequistas da nossa querida diocese, todas as famílias, os nossos catequizandos. Nesse momento, coloque então diante do Senhor, aí no teu pensamento, todo esse imenso esforço de evangelização que a catequese na Diocese de Itabuna realiza. A Diocese de Itabuna que aí dentro do seu perímetro geográfico faz tantas e tantas ações para atingir as pessoas, alcançar as pessoas. E são muitos talentos envolvidos nessa grande empreitada de evangelização, nessa grande obra de evangelização, que é essa porção do povo de Deus, né? A igreja particular, a Diocese de Itabuna.
E de forma especial, eu e você, agora vamos colocar o ministério, a missão e a vocação das catequistas que estão na Diocese de Itabuna, levando a palavra de Deus com muita dificuldade, muitas vezes, levando a palavra de Deus tendo muitos obstáculos, mas sempre comunicando com alegria. Eu conheço alguns e algumas de vocês, como eu já mencionei, que me acompanham nas redes sociais, e eu acompanho também a vida de vocês. A gente se acompanha, né? E eu vejo o heroísmo que vocês têm. Então é um dia de alegria para mim poder falar com vocês. E tudo isso nós colocamos aos pés de nosso Senhor. Rezemos juntos. Senhor Jesus Cristo, nós vos agradecemos pelo dom que o Senhor nos deu, que são essas maravilhosas e maravilhosos catequistas da Diocese de Itabuna. Nós pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor acompanhe a cada uma de forma especial nas suas missões, nos seus trabalhos, na sua vida familiar, nas suas vidas afetiva, financeira, vocacional, em todos os aspectos da vida. E nós queremos pedir, Senhor, que as catequistas e os catequistas da Diocese de Itabuna tenham um bom congresso nesses próximos dias que estaremos reunidos e possam melhorar ainda mais a sua prática pastoral. Tudo isso, ó Cristo, nós nos pedimos, a vós que viveis e reinais como Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos. Muito bem. Somos aqui já mais de 80 pessoas. Estão conseguindo me ver? Estão me acompanhando direitinho? Tá bem, vai interagindo comigo aqui, tá? A nossa primeira fala, que vai abrir esse conjunto de reflexões aqui, é uma fala muito importante para a gente entender o que está acontecendo. A Diocese de Itabuna está organizando a sua catequese para ela ficar ainda melhor preparada para evangelizar o século XXI. Vocês sabem que eu acompanho, como consultor, eu acompanho muitas dioceses. Inclusive, estive recentemente, antes da pandemia, o último lugar que fui foi a Diocese de Eunápolis, mas também já fui à Diocese de Teixeira de Freitas e possivelmente irei a Ilhéus. Olha que beleza! Não é? Eu não sou abençoado de ter conhecido tanta diocese boa como essas, né? Então, eu, visitando o Brasil todo, gente, eu tenho observado que as dioceses gostam das catequistas, os bispos, claro, gostam, os padres gostam, mas em muitas dioceses parece que precisa de uma maturidade, porque não basta você gostar de uma pessoa. Já estamos tendo aqui um assunto catequético. Quando você gosta de uma pessoa, você tem que fazer algo bom na vida dela. Você não pode ficar de enfeite, você não é planta. Você é samambaia, catequista? Você não é samambaia. Pode anotar esse primeiro ensinamento aí. Catequista é uma pessoa do coração aquecido. Aqueles que estão ao redor de uma catequista, de um catequista, saem com o coração aquecido. Então, por que eu estou dizendo isso? A Diocese de Itabuna, além de gostar das suas catequistas, quis melhorar a prática pastoral delas, oferecendo novos materiais de acordo com essa nova metodologia, não é mesmo? E é por isso que eu estou aqui. O meu contato vai ficar disponível depois a vocês, e vocês podem entrar em contato comigo para tirar dúvida, para fazer pergunta, sugestão e tudo mais. Eu acho também importante mencionar aqui essa parceria com a editora Paulus, a missão que a Paulus tem no estado da Bahia, que está ligada à pessoa da Shirley. A Shirley, que é nossa amiga, a Shirley, que é a gerente da loja da Paulus de Salvador, da livraria Paulus, né? Vocês conhecem lá? Quando forem a Salvador, tem que passar lá na livraria Paulus para tomar um cafezinho com a Shirley, tá bom? Faça isso, tá bom? Gente, vamos lá. Tendo iniciado pedindo a proteção de Deus, né, cumprimentando o nosso querido Dom Carlos, e cumprimentando também o Padre Everton, e cumprimentando também o nosso querido coordenador diocesano, Danilo, que é meu amigo. Danilo é uma pessoa querida por todos nós, amigo de todo mundo. Passou a madrugada inteira organizando esse congresso, não só essa, outras também. Então, gente, nós vamos começar com uma reflexão aqui sobre a questão da metodologia. O que aconteceu, de repente, que a igreja no Brasil precisou mudar a sua forma de pensar a catequese? Aconteceu o seguinte, ó, vamos acompanhar comigo o que eu vou falar agora. Nas últimas décadas, a Igreja Católica percebeu que a sua catequese não estava comunicando mais direito. Percebeu que essa catequese estava um pouco defasada. No nosso tempo aqui, pessoal, no nosso tempo em que a gente fez catequese, muitos de nós aqui,
as famílias tinham uma melhor formação, uma melhor vivência católica. E no tempo das nossas mães, pais e avós, nem precisava de catequese. Por quê? A sociedade já era capaz de evangelizar as pessoas. A sociedade fazia isso. Agora, hoje não. Hoje, além da gente ter que evangelizar o catequizando, tem que evangelizar também a família dele. Não é mesmo? Então, por que eu estou mencionando isso para vocês? Para dizer que a diocese percebeu esse momento diferente e a gente viu que a nossa catequese não estava de acordo mais. Muitos materiais de catequese não estão de acordo com essa nova necessidade e é por isso que a diocese de Itabuna procurou aparelhar suas e seus catequistas com o que existe de melhor, que são os materiais nesse momento que a editora Paulus está oferecendo. Porque veja bem, quanto tempo leva para você ter uma catequista ou um catequista? Escute o que eu vou dizer, leva a vida toda. Um catequista você não consegue em 2, 3 meses. Um catequista você não consegue em 1 ano, 2 anos. Um catequista leva a vida toda para se formar, para se apresentar, para receber o chamado de Deus. A gente não tem tempo, a gente nem pode nem tem tempo para perder diante de tanta mudança. É preciso colocar nas mãos das catequistas o melhor recurso que for possível, as melhores condições de missão, porque o tempo está correndo contra o relógio. Né? Nós também estamos correndo contra o relógio. O tempo não está fixo ou não está numa velocidade como era normal antigamente. Hoje o tempo passa à frente do relógio. Vocês estão me entendendo? As coisas acontecem muito rápidas. Por isso, meus queridos, nós temos que observar isso. Nessa primeira fala, eu quero dizer para vocês, resumindo já, né, aquilo que foi mencionado muito tempo antes no documento 107, que hoje a catequese no Brasil precisa adotar aquela questão chamada iniciação à vida cristã catecumenal. É o que nós vamos ver aqui hoje, amanhã e depois. Olha, primeira constatação, anota por favor. Tempos diferentes pedem métodos diferentes. Tempos diferentes pedem métodos diferentes. Você e eu não podemos usar métodos que são métodos de 30 anos atrás, não vai dar certo. Isso é uma constatação. A segunda observação que eu faço é a seguinte, você vai concordar comigo. Há um esquecimento da catequese. A comunidade católica meio que esquece a catequese. Como assim ela esquece? Para muitas comunidades, gente, a catequese é uma coisa que acontece automaticamente. Não precisa de investimento, não precisa de comprar materiais, não precisa de nada. A catequese acontece, né? Não tem que ter nenhum tipo de apoio, mas não é bem assim. Isso é um pensamento errado. A catequese precisa de apoio. Só que isso que eu acabei de falar se chama esquecimento pastoral da catequese. A catequese é esquecida. A catequese é deixada de lado em muitos lugares. Só que eu faço uma pergunta para você, eu quero que você anote essa pergunta e preste muita atenção. Para quem é a catequese? Para quem é destinada a catequese? A catequese é para todo mundo. Então, não dá para você pensar em exercer um trabalho se ele não estiver bem assessorado, bem orientado. A catequese no Brasil começou a fazer uma mudança porque a gente percebeu que o modelo que a gente usava, até as escolas estavam adotando. Eu sou professor universitário e eu acompanho também, eu faço um trabalho de acompanhamento com escolas católicas. Eu acompanho a pastoral escolar das escolas. E eu percebi uma coisa interessante, pessoal, nas escolas particulares, mas nas públicas também. As escolas públicas e particulares estão abandonando modelos escolares antigos, estão deixando de lado. Eu estive recentemente numa escola de periferia aqui em São Paulo. Essa escola não tem sala de aula. Ela tem amplos espaços, tem espaços embaixo de plantas que se chamam caramanchões, espaços parecendo laboratórios, espaços parecendo ginásio, espaços assim parecendo uma praça. Ela tem esses espaços. Sala de aula ela não tem. E eu achei intrigante, perguntei para a irmã responsável, porque essa escola inclusive é católica. A irmã falou, olha, professor, as escolas erram há muito tempo usando aquele modelo antigo de sala de aula, aquele modelo antigo que não dá certo mais. Então, há pelo menos 20 anos as escolas começaram a mudar. Tem escola, por exemplo, pessoal, que não usa mais a grade de disciplinas, usa uma grade de oficinas.
ela oferece oficinas de várias formas. Aí a criança, o adolescente, o jovem, não se reúne por idade, se reúne porque gosta de estar naquela oficina e vai estudando aquilo, tá? É claro que nas oficinas é um conhecimento ali que está sendo apresentado de forma interativa, mas é um conhecimento também teórico, tá bem? Por que eu estou falando disso para vocês, pessoal? Pelo seguinte motivo. A catequese começou a mudar nos últimos tempos, começou a sentir a necessidade de mudança. Agora eu falo para você, se essa necessidade já existe, se até as escolas estão abandonando o modelo escolar, por que a catequese ainda tem um modelo escolar de catequese? O que é modelo escolar de catequese? É aquele modelo que está tudo muito ali, é um curso de catequese, né? É um curso, não é uma preparação para receber o sacramento, é um curso para formar uma pessoa. Aí eu perguntaria para vocês aqui, que estou vendo vocês aqui, por exemplo, eu poderia perguntar assim para Maria Valdinete, ou para Rose Aguiar, ou para Lana Dias. Eu poderia perguntar assim: você, uma vez, fez um determinado curso, vamos imaginar, você fez um curso de fotografia. Será que faria sentido você voltar a esse curso de fotografia depois que você já tivesse sido formada nesse curso? O que você vai me responder? Não, já fiz o curso. Pois bem, olha só. As pessoas do Brasil são acostumadas a trabalhar dentro dessa questão de escola, de preparação. É assim que o Brasil prepara as pessoas. E elas vão para a igreja e começam a receber uma educação na fé em forma de curso. A conclusão lógica delas é que elas estão fazendo um curso, que inclusive tem inscrição numa secretaria, tem uma formatura, que é a entrega do sacramento. A entrega do sacramento, assim mesmo. E aí aquilo viram, na cabeça delas, elas estão lendo como curso, pessoal. Não é uma preparação, uma iniciação à vida cristã. Estão conseguindo me acompanhar? Isso que eu estou falando faz sentido para vocês? Está fazendo sentido? Vamos lá. Vamos ver o que mais aqui. Eu vou dar umas dicas para vocês, faço um parênteses aqui para dar umas dicas para vocês, que é o seguinte. Todo dia, antes de começar o congresso, pessoal, vocês reiniciem o aparelho celular, é muito importante para liberar a memória dele. Carreguem o aparelho celular antes, não vai assistir o congresso carregando, não assista nenhuma formação carregando. Eu recebo todos os dias mensagens de gente que levou choque porque estava vendo a palestra com o celular na rede elétrica. Não pode, tá? E outra coisa, use fones de ouvido, tá? Eu mesmo tenho os meus fones de ouvidos aqui, todo enrolado no meu terço, ó. Por que terço enrola tanto em fone de ouvido? De vocês é assim também? Tá aqui. Coloquem fone de ouvido porque ajuda muito na memorização e tudo mais. Obrigado pelos retornos de vocês aqui, tá? Muito bem. Então, o que eu estou dizendo, queridos, é nesse sentido que eu estou avisando a vocês, né? Deixa eu ver o que vocês estão dizendo. Pronto, muito obrigado. Ok, estão me acompanhando, né? Perfeito. Ok. Isso que eu estou dizendo a vocês, gente, nesse sentido, é para a gente perceber que se o mundo está fazendo um movimento de mudança, nós que temos que estar na frente desse movimento temos que ser mais rápidos, temos que ser mais ágeis. Vamos lá. Olha só. O que eu posso dizer para vocês? A palavra método é a palavra central para nós hoje aqui, método. Método significa caminho, estrada por onde nós vamos conduzir as pessoas. Esse é o método. O método, porém, precisa de uma figura muito importante para ele acontecer, que é a figura do catequista, da catequista. Não tem método nenhum se não tiver catequista. E se não tiver uma catequista ou um catequista bem preparado, não adianta nenhum material, não adianta método nenhum. O investimento que a diocese fez vai ser um investimento que não vai adiantar se as suas e os seus catequistas não entenderem que eles são parte principal de tudo isso. Não é mesmo? Sim. Veja bem. Uma catequista bem preparada, um catequista bem preparado, consegue evangelizar em situações muito difíceis. Consegue anunciar Jesus, consegue entender o sentimento de um catequizando, consegue captar aquilo que está sendo necessário falar, e aí ele consegue colocar o evangelho na vida da pessoa. Isso é o que faz essa pessoa que recebeu o chamado para ser catequista. Para isso, porém, eu sempre, e há muito tempo, eu insisto. Nos meus livros de catequese, tem alguns aqui atrás, né? Tem outros aqui também. Nos meus livros de catequese, eu sempre insisto nisso. O catequista tem que ser pessoa que está se aprofundando. É o que nós vamos fazer hoje. Então, método significa isso, né? Um caminho por onde a gente avança. Um catequista tem que ter
3 características muito importantes, muito claras. A primeira característica é o carisma. Catequista tem que ser pessoa de carisma. Você sabe o que significa carisma, né? Coloque aqui para mim o significado. Catequista tem que ser pessoa de carisma. Eu falo muito, eu preciso tomar água. Por que precisa ser uma pessoa de carisma? Não dá para você ter um catequista ou um catequista de cara amarrado todo dia, triste, bravo todo dia. Tem dia que eu estou triste também, eu sou catequista. Tem dias que eu chego no encontro de catequese, ou agora estamos fazendo a distância, né? Meus catequizandos perguntam, o que foi, tio? O que aconteceu? Né? Seu time perdeu de novo? Eu falei, não, tudo bem. Catequista, no entanto, gente, apesar dessa dificuldade que a nossa vida às vezes passa, tem que ser uma pessoa de carisma. Carisma significa dom. E no caso aqui, eu quero dizer qual é o dom que uma catequista precisa ter. Qual dom que um catequista tem que ter. Vocês querem escrever aqui para mim alguns? Eu vou citar alguns dons que um catequista tem que ter. Me ajude a escrever essa lista aqui. Quem escrever essa lista aqui, eu vou sortear uma viagem só de vinda para São Paulo, para passear aqui em São Paulo, tá bom? Olha só, obrigado, a Renata já colocou. Uma característica que um catequista tem que ter é ser agradável, ser uma pessoa agradável. Não dá para você imaginar catequista assim, né, bravo, fechado. Por mais que a nossa vida tenha altos e baixos, como Monsenhor Jonas Habib nos ensinou, a dificuldade é nossa, mas o sorriso é dos outros, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. O catequista tem que ser uma pessoa cativante, tem que ser uma pessoa que tem brilho nos olhos, que tem calor no coração. Tem mais um elemento que o catequista tem que ter além do carisma. O carisma são muitas qualidades. O elemento é o testemunho. O testemunho hoje nosso, gente, ele gira em torno de 2 questões, basicamente. Aqui, obrigado, a Eliana também, né? Tá participando do sorteio agora, né? Da organização. O catequista tem que ter organização. O catequista que não tem organização não vai evangelizar ninguém. Mas o testemunho hoje em dia, ele passa por 2 partes muito importantes. A primeira é, catequista tem que estar em comunhão com a igreja. Você consegue imaginar um catequista que não está em comunhão com a igreja? Até tem, porque talvez seguiu gente aí que não é para seguir, achou algum youtuber que fala bonito, né? Enfim, mas o catequista tem que estar em comunhão com a igreja toda, começando com o nosso pároco, passando pelo nosso coordenador paroquial ou comunitário e chegando ao nosso coordenador diocesano, que é o Danilo, e ao nosso bispo, que é o Dom Carlos. E ainda tem que ter comunhão com o que ensina o Papa. Catequista tem que ser gente de testemunho. Testemunho é comunhão. Não dá para você ser catequista sozinho, porque Jesus não lançou uma igreja para cada pessoa, é uma igreja só. Tem que falar uma linguagem só, entendeu? Não dá para falar 2 linguagens. Uma parte é isso, comunhão. A outra parte do testemunho é, como que posso dizer? É responsabilidade pelo teu ministério. É a responsabilidade, vocês escreveram aqui várias coisas importantes, olha aqui, inclusive a palavra responsabilidade apareceu. Deixa eu pegar aqui umas palavras que vocês disseram, muito bem, olha só, muito comentário aqui, né? Muito comentário. Eu acho que, olha só, tá difícil agora até de sortear, não é mesmo? Olha só, organização, né, Eliana? A Anice disse que alegria e bom humor. A Ninha disse ternura. A Maria das Graças, que o catequista tem que ser alegre, tem que ser espontâneo ou espontânea. A Cerli disse que tem que ser atencioso, ouvinte, não é? Isabela, a Vanessa, alegre. A Elza disse que tem que ser acolhedora. A Vera, perseverante. A Delândia, ter compromisso. Nossa, muita mensagem. A Eliana disse que tem que ter empatia. A Roberta disse que tem que ter acolhedor. Mauri falou que tem que ser exemplo. Enfim, tem muitas. Gostei, parabéns. Não dá para ler tudo, mas aí eu vi que vocês estão atentos, né? Que bom. Né? Excelente. Então veja bem, catequista tem que saber disso. Sabe por quê, gente? Não dá para você pensar que você vai para o encontro de catequese, seja à distância, seja presencial, seja virtual, e você vai trabalhar com árvores ou com folhas em branco. Você vai trabalhar com pessoas. E pessoas têm suas vidas, você tem que interagir com elas. As pessoas têm as coisas que estão esperando alcançar, as pessoas estão numa situação que às vezes está boa, às vezes está difícil. O fato é que você não está falando com estátua, você está falando com gente que tem coração. Está falando com gente que às vezes está no seu pior dia, mas você está falando com gente. Catequista tem que expor as suas qualidades. Até tem uma característica engraçada em alguns seres humanos, que eles são cheios de qualidade, né? Só que eles são cheios de qualidade só com algumas pessoas. Com as outras não são. Ou eles são cheios de qualidade só com eles mesmos, com ninguém mais.
Não, catequista é o contrário disso, ele tem que colocar isso para as pessoas. Tudo bem, pessoal? Então nós estamos nos acertando aqui, né? Veja bem, o catequista tem que dar esse tipo de testemunho. E finalmente tem mais um elemento. Os 3 elementos que eu queria falar para vocês são que o catequista tem que ter carisma, testemunho e o catequista precisa ter competência. As 3 coisas estão ligadas, vocês já perceberam. O que é a competência? É a forma que eu vou falar e eu vou saber que o meu catequizando vai me entender, vai me escutar. Se eu não estiver me fazendo entender, gente, eu não estou tendo competência. Igual o caso de um catequista que é, inclusive, meu primo. Eu posso falar dele porque eu já ri muito da cara dele, né? Ele é meu primo. Mas o catequista, ele é muito bem-humorado, muito engraçado, ele faz todo mundo rir. Só que ele sempre reclamava que dos crismandos dele, que recebiam a confirmação, ficava pouca gente na igreja. Claro, eu falei para ele um dia, você faz muita graça, muita piada, eles veem um humorista em você, mas eles não veem um catequista. Você não conseguiu vincular eles ao evangelho, você talvez exagerou um pouco na linguagem. Só que olha que interessante, ele ficou chocado quando eu falei isso, pessoal, porque ele havia tido uma catequista brava, raivosa, e ele jurou no coração dele, ele falou assim, eu prometo que se eu for catequista, eu vou ser um catequista ao contrário dessa pessoa. De fato, ele fez, ele cumpriu a promessa. Só que ele exagerou na linguagem também, igual ela exagerou para o lado ruim, ele também exagerou para o outro lado ruim. Estão me entendendo? Então, o bom senso faz parte de tudo, né? O bom senso é muito importante. Excelentes colocações. Eliana disse que o catequista tem que ser canal do amor de Deus. A Lindinalva disse que o catequista tem que ser amigo. Tem que ser mesmo. O catequista tem que ser essa pessoa. Então tá bom. Avançando aqui. Até apareceu aqui, alguém escreveu organização. Catequista precisa ter organização, precisa ter planejamento. Sabe por quê? As coisas que não são planejadas têm uma grande chance de dar muito errada. A gente não pode trabalhar a catequese com improviso. Antigamente, até tinha catequista que ia para o encontro sem preparar o encontro. Hoje já passou isso, porque o catequizando sabe na hora que a pessoa não preparou o encontro. E esse catequizando, pode ter certeza, ele vai questionar você em algum momento, ou ele vai desligar dentro da cabecinha dele e vai falar, essa catequista não sabe de nada, ela nem prepara o encontro. Estão me entendendo? Veja bem. O que eu quero dizer, anote bem grande, anote gigante no teu caderno. Boa vontade não é suficiente. Boa vontade não é suficiente. Faça comigo aqui só uma comparação. Vamos imaginar que você trabalha num banco e vamos imaginar que nesse banco, de repente, as contas não começam a fechar, porque o dinheiro parece que foi contado errado, não sei. Você vai chegar para o gerente e vai falar, tudo bem, faltou hoje aqui 5 milhões de reais, mas deve estar em alguma gaveta por aí, a gente vai achar. Talvez pode ter sido até colocado por engano no saco de lixo, a gente pode achar, talvez. Eu não sei, eu estava a janela aberta, eu estava contando, eu saí para almoçar, deixei a porta aberta, a janela ventou, levou embora o dinheiro. Olha só. Isso é inadmissível, gente. Por que eu estou mencionando isso para vocês? Porque aqui nós estamos falando de uma mentalidade muito ruim que existe ao nosso redor na cultura brasileira, de que as coisas de boa vontade elas podem ser feitas de qualquer jeito. Não é verdade. Catequese é algo muito sério, não pode ser feito de qualquer jeito, não. Eu estou falando sorrindo para vocês porque eu estou feliz de estar com a Diocese de Itabuna, mas o que eu estou falando é uma coisa muito brava, né? O catequista tem que levar a sério o seu ministério. Ele não pode se comportar como se ele estivesse aí dentro de uma festa hippie, por exemplo, né? A catequese é uma coisa muito séria, tá trabalhando com pessoas, e com pessoas que dependem de que você faça o anúncio. Muito bem. Dito isso, queridos, com essas considerações iniciais, eu quero dizer a vocês o seguinte, que nós vamos, então, passar a apresentar um pouco da estrutura dos materiais de catequese que vocês vão usar. A gente vai começar falando, eu não achei, está numa dessas prateleiras aqui, mas não precisa, tenho de cor na minha cabeça, né? A gente vai começar falando, eu quero que todo mundo fique atento, porque o que eu vou falar para um material às vezes se conecta com o outro, certo? Eu vou começar dizendo do primeiro e do segundo livro do Catequizando, mas eu quero começar falando da autora. A autora desses livros é a irmã Meire Donzelini. Os livros dela eu tenho todos juntinhos. Eu tenho esse, por exemplo, chamado Livro do Catequista. Tá ao contrário aí, né? Livro do Catequista. A autora é a mesma autora do primeiro livro e do segundo livro do Catequizando. Nesses livros, que são clássicos, são livros indicados porque a gente pode chamar de primeira etapa ou
pré-eucaristia, não importa o nome da fase que a gente dá na nossa diocese, mas são livros muito pensados para dialogar com crianças pequenas que ainda estão desenvolvendo as capacidades de raciocínio, de imaginação, de memorização e que estão sendo alfabetizadas. São aí crianças de 8 a 9 anos, tá bem? Vai prestando atenção nisso que eu vou dizer. Tudo o que vai acontecer na catequese depois, pessoal, tem um ponto muito importante nos primeiros anos, no primeiro contato que a criança tem com a catequese. Estão me entendendo? Tudo que acontecer, então, vai ter um contato, vai ter uma ligação com as crianças, com aquela fase que elas passaram de 7, 8, 9 anos. Então, os primeiros livros que muitos de vocês que são catequistas de pré-eucaristia têm chamam-se Primeiro Livro do Catequizando e Segundo Livro do Catequizando. Tem uma linguagem muito simples, tem uma linguagem muito fácil, e essa linguagem é uma linguagem que também não é só narrativa, ela é visual. São livros que têm belos desenhos, uma boa ilustração, e inclusive tem alguns recursos para que a criança aprenda a interagir dentro da catequese. Tem ali alguma questão para elas brincarem, alguma questão... Lembrando que isso não é exatamente dinâmica, fiquem tranquilos. A gente vai falar das dinâmicas já também. Muitos aqui já me conhecem, sabem o que eu vou falar já. Mas são livros preparados para ajudar uma criança a se conectar com o que a catequista está dizendo. Quem de vocês aqui é catequista de primeira fase ou de pré-eucaristia? Escreva para eu saber, por favor. Esses primeiros livros, então, o primeiro e o segundo, eles têm uma linguagem muito feita para essa idade, e ainda que eles sejam livros muito interessantes, com uma variedade muito grande de encontros, a preparação que você tem que ter, catequista, para administrar os encontros é uma preparação boa. Você tem que se preparar bastante. Não pense você que porque o livro tem ali um espacinho para a criança desenhar, que é muito importante trabalhar com arte, ou para a criança arriscar escrever alguma coisa, não pense você que ali você está tendo um material pronto que vai acabar resolvendo a tua necessidade sem que você busque outras fontes, você precisa. Mas o primeiro e o segundo livro do Catequizando, eles têm um caráter muito introdutório, tá? É um caráter assim de introduzir, de aproximar a criança do que é a comunidade e de aproximar a criança do que é a catequese. A comunidade e a catequese são coisas diferentes. A catequese tem que conectar a pessoa com a comunidade, tá bom? Muito bem. Então é o que ensinam esses livros. Eu falarei um pouco menos deles hoje, porque eles dispensam muitas explicações, mas eu diria o seguinte para vocês. Eu quero dizer para vocês o seguinte: catequista que trabalha com crianças nas primeiras idades, você tem que ter uma atenção redobrada sobre o teu trabalho com elas, porque elas não têm as mesmas capacidades de pensamento que nós temos. Eu sei que a gente já sabe disso, mas às vezes a nossa linguagem erra pelo excesso. Por exemplo, a criança não gosta que se chame ela de criança, mas a gente fala bem feliz, né? Ei, criança, chegamos aqui. Não gosta. Como o adolescente ou jovem também não gosta que o catequista de jovens fala, e aí, jovem? Eles não se definem assim. As crianças não gostam muito, e os jovens também não gostam, mas a questão aqui é a criança. A nossa linguagem tem que falar com crianças usando palavras simples, mas de igual para igual. Não pense que as crianças do século XXI, que agora são catequizando os bobinhos ou que eles não conseguem entender as coisas. Eles entendem muito bem. E os dois livros que eu mencionei, o primeiro e o segundo livro do Catequizando, eles são livros que dialogam de igual para igual com uma criança. Tem, de vez em quando, alguma palavra que elas não entendem? Tem. A criança está formando o seu vocabulário. Tem algum conceito que ela não entende? Tem muitos. E a criança vai contar com a catequista para fazer isso, né? Então, é um material muito interessante porque valoriza a maturidade de uma criança. Como assim maturidade de uma criança? Criança não é um bicho que não sabe nada, criança não é um objeto, criança não é uma estátua, criança é uma pessoa, já tem muito conhecimento. Agora, veja bem, catequista, ao trabalhar com esse material, com essa coleção, você fique atento porque os encontros são encontros muito interessantes, mas não deixa cair na rotina.
não deixa cair na rotina. Invente alguma coisa de vez em quando, faça alguma coisa com essas crianças, tá bom? Não precisa ficar no livro todas as semanas, isso faz cair na rotina. Fica 3 encontros no livro, talvez 2, faça alguma coisa diferente. A gente vai dar umas dicas do que você poderia fazer e você pode aí aproveitar para conseguir um aproveitamento melhor dos conteúdos. Tudo que a gente começa a receber de forma cansativa, a gente para de absorver num determinado ponto. Então a catequese tem que prestar atenção nisso, tá bom? Não deixa cair na rotina. Criança não gosta de cair na rotina, de deixar as coisas caírem na rotina. A Serli pergunta o nome da autora, eu vou escrever aqui, Serli. Ó, o nome dela é a irmã Mary, que escreve Mari, tá bom? Donzelini, tá bom? Aqui, ó. É com 2 L's aqui. Donzelini, tá bom? Tá o nomezinho dela aí, tá bom? Irmã Mary. Aliás, gente, ela faleceu de Covid recentemente. Infelizmente, uma perda grande que a igreja no Brasil teve, porque a irmã Mary é uma das maiores formadoras que o Brasil já teve aí na sua catequese, sabe? E, infelizmente, o Covid a atingiu, ela já estava muito debilitada, ela acabou falecendo, tá? A irmã Mary, que Deus a tenha. Muito bem, vamos passar para a segunda parte aqui, não é? A segunda parte a gente já vai falar agora das crianças. A gente vai falar das crianças. Eu escrevi, mas parece que meu comentário não quer ir. Tá bom, vamos ver se ele vai. As crianças que já estão nessa terceira etapa, que são crianças de 9 a 10 anos ou de 11 e 12 anos, que são esses livros aqui, ó. Esse aqui é amarelinho. Esses eu tenho aqui em casa. O outro tá na minha frente, mas eu não vou levantar para pegar agora, tá bom? Ó, esse aqui é o livro chamado Nossa Vida com Jesus. Vocês estão vendo ao contrário aí. Nossa Vida com Jesus. Esse material aqui, eu vou contar uma curiosidade para vocês. Aonde vocês acham que nasceu esse livro? Vamos ver se vocês acertam. Aonde nasceu esse livro? Vamos ver. O Danilo já sabe. Eu não sei se vocês sabem. Tá. Eu vou começar falando das autoras também. Aqui são 2 autoras, também irmãs, também freiras. Elas são as autoras esse aqui, no caso, é o livro do Catequista. E esse maior é o livro do Catequizando. É um livro muito bonito, né? Os 2 são bonitos. Olha que amarelo bonito, né? Combinou com a minha camisa até aqui. As autoras são a irmã Tina e a irmã Terezinha. Elas são da Congregação das Catequistas Missionárias Franciscanas, uma congregação brasileira muito importante, uma congregação brasileira que tem muitas missões no nosso estado da Bahia. Tem muitas missões por aí, não é? Por que eu falei das irmãs? Ao longo da vida delas, elas acompanharam catequistas de várias dioceses, elas ajudaram na formação de várias gerações de catequistas. Até que alguns anos atrás, há cerca de mais ou menos uns 15, 20, elas lançaram. O fato, gente, é que esses livros aqui, eles foram pesquisados e escritos no território da Bahia, tá me entendendo? Mas está escrito Diocese de Joinville? Sim, parece que a Diocese de Joinville meio que pegou, assim, aí porque elas têm casa lá, na verdade, né? Valorizou o trabalho delas, digamos assim, né? Já que a sede da congregação é lá. Então, esses materiais são materiais muito interessantes. Às vezes você podia pensar, mas está escrito aqui Joinville, tem alguma coisa a ver com o sul do país? Não, não tem, sabe por quê? A estrutura que os livros foram construídos, todo mundo preste muita atenção nisso. É uma estrutura muito diferente dos livros de pré-catequese. Aqui está o livro da irmã Meire, temos o primeiro e o segundo livro do Catequizando, e aqui está o livro de Eucaristia. Ó, livro de pré-Eucaristia, livro de Eucaristia. A estrutura é bem diferente, evidentemente, porque uma capacidade mental de uma criança que já foi alfabetizada é diferente, e uma criança que já fez um processo de estar na catequese com um livro mais lúdico, um livro mais tranquilo, um livro mais simples, também fez a diferença, tá? Vocês estão conseguindo me acompanhar, pessoal? Tá dando certo? Tá bom. Escreve para eu saber aqui. Tá bem, estão dizendo que a transmissão tá travando. Para mim tá dizendo que tá normal, eu tô vendo vocês daqui. Não tô vendo vocês, né? Mas eu tô vendo que tá dizendo que tá ok. Tá bom? Vai sinalizando para mim, qualquer coisa a gente faz alguma coisa aqui e a gente dá um jeito. Tem que ver se não é o celular de vocês que está sobrecarregado, talvez, tá bom? Olha só.
Então, gente, o que eu estou dizendo para vocês é que aqui eu quero que vocês prestem muita atenção na estrutura que eu vou falar que tem esses livros aqui. Tanto o de Eucaristia, que são dois, né, os dois livros de Eucaristia, olha só. Eles estão aqui, isso, estão me ouvindo bem, né? Como os dois livros de Crisma, que estão aqui, e o livro de Perseverança que está ali. Mas como eu só tenho duas mãos, então ainda não nasceram mais mãos por aqui, né? O dia que nascer eu pego todos. Ó, gente, presta atenção no que eu vou falar, é muito importante o que eu vou dizer. A forma de encontro catequético mudou radicalmente. O encontro catequético que eu e você tivemos na nossa juventude, na nossa infância, ele era um encontro muito parecido com uma sala de aula. Agora, nessa metodologia, não. Ele é diferente. Por mais que os encontros que a gente dava eram encontros legais, interessantes, envolvia o catequizando, eu sei que envolvia. Ele não estava lá parado. Por mais que fossem legais, aqueles encontros não eram suficientes para evangelizar. Sabe por quê? O catequizando, na verdade, ele estava participando de um curso. Ah, mas eu sou tão legal, eu faço dinâmica, eu faço isso, eu levo bolo, eu levo refrigerante. Enfim, eu levo o catequizando na casa dele. Tudo isso, gente, não é suficiente para evangelizar da forma como a gente precisa. O que a catequese tem que fazer é descobrir uma forma criativa, inteligente e prática de colocar o catequizando em contato com a palavra de Deus na sua vida. Não ensinar ele a procurar só ali o texto bíblico, mas, mais que isso, ensinar o catequizando a rezar a vida com a palavra de Deus. Quem é que está falando isso, gente? Olha, a igreja no Brasil já fala isso desde 1999. A igreja no Brasil está falando isso desde 1999. Antes ainda, a igreja do Concílio Vaticano II já disse alguma coisa parecida. A catequese deveria ter um grande objetivo, que é fazer o catequizando entender por que ele está no mundo. O catequizando não está no mundo para ganhar o diploma de Eucaristia. Isso mesmo. Ele não está no mundo para ganhar um diploma de Crisma. Ele não está no mundo... É engraçado, algumas pessoas me veem, outras não me veem. É normal isso, gente? Porque como é que algumas pessoas estão vendo? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Quem está me vendo, escreva aqui, estou vendo, por favor. Vocês não estão me vendo? A Delma está dizendo desde o começo. Delma, faz um favor, meu bem. Você vai reiniciar o teu aparelho, tá bom? Faz isso, por gentileza, porque a Claudiane disse que está normal. Deveria aparecer para todo mundo, né? Então, se alguém está sem aparecer o áudio, a imagem, tem que reiniciar o aparelho, tá bom? Olha, a Maria Valdinete também está normal. Sabe, pessoal, quando eu fico sem desligar o meu celular, ele fica também com uma série de dificuldades, né? Pronto. Vocês estão vendo a minha camisa vermelha? Todo mundo está vendo? Se está vermelha, está normal. Ok, então tá bom. Estão vendo essa janela aqui atrás de mim? Então tá certo. Então tá bom. Vamos lá. É brincadeira. É brincadeira. Olha só. Tá bem, obrigado, viu, queridas? Muito obrigado. A Ninha também vai reiniciar o aparelho, Ninha, que assim você consegue acompanhar melhor, tá bom? Tá, perfeito. Ok. Tá bem. Então, isso. Desliga o celular e reinicia, tá? Pronto, muito obrigado. Muito obrigado. Tá. Amém. Amém, igreja? Ó, vocês gostaram da minha camisa vermelha, né? Então tá bom. Ok, perfeito. Vamos continuar o tema então, porque eu não posso deixar vocês no meio da explicação. Ó, o grande objetivo da catequese, presta atenção, é fazer um ser humano que chega até nós, independente da sua idade, entender os acontecimentos místicos que existem no mundo e entender que há um sentido para ele seguir. A gente pode usar uma série de recursos para isso, mas o grande recurso de aproximar uma pessoa com Deus tem que ser a palavra de Deus, tá certo? Tem que ser a palavra de Deus. Não é porque a Bíblia é a nossa preferida, não, ela é a nossa preferida, mas não é por isso. A Bíblia contém a palavra de Deus, a Bíblia contém as palavras que Jesus disse, e são palavras carregadas de sabedoria. Ó, o meu objetivo com vocês aqui na Diocese de Itabuna é deixar vocês preparados nisso. Alguns de vocês aqui já me acompanham e já fazem Lexio Divina comigo, né? Quem faz Lexio Divina, escreva só para eu saber, por favor.
Outros talvez não, porque o Brasil é muito grande, né? Eu nunca fui a Itabuna, você talvez não me conhece, mas as dioceses vizinhas eu já tive a oportunidade de ir. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu vou falar da minha experiência que deu certo. Até alguns anos atrás, a gente tinha um livro de catequese, que era um livro muito parecido com o livro escolar. Tinha lá o lugarzinho de responder, tinha lá o lugarzinho de fazer o quebra-cabeça, tinha aquelas coisas. A catequese girava em torno daquele livro, e o livro era uma muleta. Você sabe o que é muleta? Muleta é um aparelho que você coloca embaixo do braço para você caminhar por aí, né? O livro era uma muleta que muito catequista se apoiava naqueles livros e nunca avançava para além. Sendo que o grande livro da catequese tem que ser o quê? Precisa ser a Bíblia. O grande livro da catequese tem que ser a Bíblia. Mas a questão é a seguinte, é muito prática, eu não preciso enganar ninguém. Olha só, a Bíblia não é fácil, a Bíblia não é moleza. Quem fala, os catequistas não estão usando a Bíblia porque eles não querem, está enganado. O grande livro da catequese tem que ser a Bíblia, mas tem que ter um método para fazer isso. Muito bem. Esses livros aqui, gente, ó, tanto o de... Aqui eu vou pegar o outro também, né? Tanto o de Eucaristia, quanto o de Perseverança, que foi eu que escrevi, inclusive, tá aqui, ó. Escrevi para vocês, em homenagem a vocês. Quanto o de Crisma, ó, todos os livros, eles trabalham com um conceito que a igreja trabalha desde o começo, chamado Lectio Divina. O que é a Lectio Divina? A Lectio Divina, eu vou dar um curso à parte para vocês, tá? Essa é a parte do congresso, inclusive. Quem me acompanha já fez, quem vai fazer de novo. Lectio Divina é uma forma de rezar a vida pela palavra. Todo o texto bíblico está carregado de símbolos. Esses símbolos que eu falo, gente, são coisas que os escritores sagrados colocaram para se conectar com a nossa vida e para ajudar a gente a entender a ação de Deus no mundo e qual o sentido da vida. O texto bíblico é repleto disso. Há muitos elementos assim. Deixa eu ver qual é o texto bíblico que eu vou te falar. Vou te mostrar junto com vocês aqui, tá? Deixa eu pegar qualquer um aqui. Deixa eu ver aqui. Aonde que eu acho um aqui? Vou pegar no Evangelho para mostrar para vocês, tá? Ok, cadê? Vamos achar um texto aqui. Quando eu quero, eu não acho. É porque eu deixo marcado alguns, né? Tá. Acho que achei algum aqui. Pronto, achei. Olha só, eu abri no texto das Núpcias de Caná, que está no Evangelho de São João. Olha, a Valdeneide tem um livro de perseverança. Eu vou autografar para você aí, Valdeneide, o dia que eu for, hein? Né? Vamos tirar uma foto junto, né, minha irmã? Olha no Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 1. Escute só o que eu vou ler para vocês entenderem. Como é que trabalha a Lectio Divina na catequese? Como é que esses livros trabalham? Esses 3 livros trabalham a Lectio Divina, igual eu falei para você, desse jeitinho. Ó, no 3º dia, houve um casamento em Caná, da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para casamento e seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus, o que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou? Sua mãe disse aos serventes. Ela nem ligou porque Jesus falou, ela falou assim, fazem tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada um contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse, obedeceu a mãe, Jesus era obediente, enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda, então lhes disse, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. A gente não vai ler o texto todo, mas você sabe que quando o mestre-sala provou, ele se admirou. Agora, o texto não parou aí não. O texto fala o seguinte ainda, ó. Fala o seguinte, na continuação que está no versículo 13, fala assim, estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados. Ele só observou, como Jesus era um pouco assim, eu acho que isso era o estilo baiano, né? Ele observou, prestou atenção, não falou nada. Fez um chicote, quietinho, assim, ó. Observou, olhou, deixa eles. Fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Ele não era de falar, ele agia muito, ó. Expulsou todos do templo. Com as ovelhas, com os bois, lançou ao chão o dinheiro dos cambistas, derrubou a mesa e tal. Bom, presta atenção, gente. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Vamos ler esse texto aqui com olhos de Lectio Divina.
Você tem que olhar os símbolos que o texto tem. Esse texto, no caso, ele tem vários símbolos. Primeiro, todo mundo, quando fala desse texto, fala que Maria ajudou, Maria intercedeu. É sim, mas não está só aí o símbolo, não. Primeiro, o texto começa com uma expressão muito importante, no terceiro dia. No terceiro dia. Por que terceiro dia? Jesus faz uma sequência de dias. No Evangelho de João, a gente vê a ação de Jesus em 7 dias. Porque Jesus está conectando o Evangelho de João com o Gênesis. Se você já reparou, você vai prestar atenção no que eu estou dizendo. Tá? João trata toda a narrativa de Jesus em 7 dias. Não é que Jesus existiu em 7 dias no Evangelho dele, não. Ele colocou uma narrativa simbólica de 7 dias. Por quê? Porque está dizendo que Jesus veio refazer a criação. Tá bem, tem mais um detalhe interessante aqui. Tem o vinho e tudo mais, a gente não vai falar do vinho, a gente pode mencionar o vinho. O vinho, se você reparar, e agora que você sabe que o Gênesis está ligado ao livro de João, o livro de João está ligado... Deixa eu só fazer uma interrupção aqui. Queridos, não tem limite para participar, mas a pessoa não vai ver por sala de vídeo, ela tem que entrar no grupo, tá? A equipe da Diocese passou a semana recebendo as pessoas que têm que entrar no grupo. Essa sala a gente fez exclusiva para a Diocese. Entra no grupo, tá? Talvez tenha alguma pessoa aqui que é moderadora, ele pode moderar lá e autorizar. Não tem como fazer sala de vídeo com esse vídeo, tá bom? Tudo bem? Vamos continuar. Retomando aqui, para não ficar perdido. O Evangelho de João conecta-se com Gênesis. Em Gênesis há uma árvore do fruto, não é mesmo? Tem 2 árvores lá, do fruto do bem e do mal e da árvore da vida. Aqui não tem o fruto, mas tem o vinho. O vinho é fruto do fruto, digamos assim. O vinho vem do fruto da uva. Pronto. Jesus está falando de novo de acordo com aquele símbolo que estava lá no Gênesis. Aquele símbolo que no Gênesis, que era a fruta que acabou sendo o pecado, aqui é a fruta da alegria. É Eva que falou para Adão, vamos lá comer aquele fruto que você vai ver as coisas igual a Deus. Eva levou Adão a pecar. Aqui Maria, que é a nova Eva, fala para Jesus, venha fazer vinho para as pessoas, para animar as pessoas. É o primeiro milagre de Jesus. A primeira Eva levou o primeiro homem a pecar, o primeiro Adão. A segunda Eva levou o segundo Adão ao seu primeiro milagre. Tem mais. Observe no versículo 6 um elemento curioso. 6 talhas de pedra. Por que não 7? Por que não 3? Por que 6? 6 é uma questão que os judeus entendem que é muito cara para eles. 6 é o número do limitado, do finito ou da imperfeição. Por que vocês acham que Deus fez o mundo em 6 dias? Porque Deus não fez um mundo infinito, Deus não fez um mundo perfeito. Como assim? Tudo que Deus fez aqui tem um limite, tudo tem um tempo para acontecer. Por isso, essas 6 talhas de pedra lembram dos 6 dias. Só que detalhe, elas são de pedra, são de matéria. Mas essa pedra pode conter algo especial, que no caso era a água, que depois se transformou em vinho. Agora, a narrativa não terminou aí. Quando acabou esse casamento, Jesus foi para o templo. O templo é feito de quê? Acredite você, da mesma pedra que eram feitas aquelas talhas. Como que eu sei? Porque eu fui estudar para saber disso. Ah, onde você estudou? Bom, eu li bastante livro, tem alguns aqui, tem alguns ali, tem alguns ali. Eu fiz formações como essa. Então, olha que interessante. Jesus purificou aquela água daquela talha, depois Jesus foi purificar, entre aspas, a água da talha do templo, ou seja, o interior do templo. Tá tudo ligado. Tem mais símbolos, eu não vou deter muito nos símbolos aqui, gente, porque são muitos, mas eu queria te falar. Qualquer texto do Evangelho e muitos textos da Bíblia tem símbolos que você tem que ligar com a vida da pessoa. O que você pode dizer para uma pessoa que fez essa leitura que eu acabei de mencionar para vocês? Vamos explicar, não é isso a catequese, é ligar com a vida. Você pode falar assim, ó, vamos agora pensar, vamos fazer de conta que você é meu catequizando. Vamos pensar, pessoal, que agora a gente tem que observar o tempo da nossa vida. Jesus fez esses milagres aqui, esse grande milagre, no terceiro dia, só que Jesus estava ao mesmo tempo lembrando dos 6 dias da criação do mundo. Ou seja, conclusão lógica, Jesus está falando da criação da tua vida. Esses dias que Jesus está dizendo aqui, o terceiro dia, é o tempo atual. O que é que eu posso perguntar para vocês aqui, ó, para o Evio, para Maria Valdinete, eu posso perguntar para a Amélia, eu posso perguntar para a Abadia, para a Maria. O que você está fazendo da tua vida hoje? O que é que você está fazendo da tua vida hoje?
Você está fazendo coisas boas ou você está fazendo coisas que vão fazer você ficar triste? Posso perguntar isso. Aí vamos para o próximo símbolo, que são as talhas de pedra. Jesus mandou tirar a água daquela talha para colocar vinho. É Jesus que está falando para você, a pedra nos representa aqui. Nós não somos feitos de pedra, mas somos feitos de matéria também, não é? Parte da essência humana é a matéria e o espírito. Jesus falou, no teu coração cabe muito mais do que simples água, cabe o vinho da vida eterna. O que será, porém, para que isso acontecesse, tinha que colocar uma água lá. O que será que eu preciso colocar no meu coração para que o meu coração agora consiga transbordar de amor pelas pessoas, consiga me fazer uma pessoa melhor? Será que essa água que os serventes colocaram lá, será que ela é a água do perdão? Será que ela é a água do esquecimento das coisas ruins que fizeram para mim? Será que aquela água que os serventes colocaram é a água de, por exemplo, eu ter que acreditar mais nas coisas que eu faço? Qual é a água que hoje você tem que pedir para os serventes colocarem nas talhas do teu coração? Eu não sei, é você quem tem que saber. Né? Talvez a gente tem que tirar alguma coisa, né? Tem que tirar o que dessa talha? Tem que tirar rancor, tem que tirar dificuldades que eu tenho com as pessoas, tenho que tirar a minha dificuldade de perdoar, eu não sei. Você vai fazendo essa construção. E essa ligação está ao mesmo tempo falando com a ligação do templo. Jesus tirou o que do templo, gente? Não foram pessoas, na verdade. Jesus tirou comportamentos. Será que eu estou colocando comportamentos ruins no meu coração? Jesus pede para tirar. Jesus, como bom baiano, faz uma taca de couro e vai lá bater nesses maus comportamentos, né? Claro. Enfim, eu estou só fazendo aqui uma aproximação. O vídeo vai ficar disponível, o vídeo vai ficar gravado aqui, por isso que nós estamos fazendo aqui, tá bom, gente? O vídeo vai ficar aqui. E o Evil acabou de falar que está aceitando todo mundo, tá bom? Então tá bom. Ó, eu fiz umas comparações, gente, muito resumidas, que servem para você, catequista, mas você vai ter que fazer comparações que servem para os teus catequizandos, correto? Ó, o livro de Eucaristia, vamos começar por ele. Os encontros dele, eu vou começar dizendo uma coisa engraçada. Um dia eu fui dar uma palestra, foi em 2016 isso, eu fui dar uma palestra lá no Rio Grande do Sul, desse livro aqui, ó. A hora que eu cheguei lá, as catequistas, a coordenadora estava me falando assim, olha, que bom que vocês vieram porque nós não gostamos desse livro aqui. Esse livro aqui ele dá para fazer um encontro só de mais ou menos 15 minutos, e o livro que a gente tinha antes era um livro que dava para fazer um encontro de 1h30, 2 horas. Claro, era um livro escolar que ela usava. Um livro aí, estava lá a perguntinha, a respostinha, tudo mais. Pinte o cabresto do burrinho de Nosso Senhor e tudo mais. Quantos pregos foram usados para colocar Jesus na cruz. É coisa muito simples. Tudo em forma de pergunta e resposta. Bom, aí você abre esse livro de Eucaristia, eu abri por acaso no encontro do batismo, que é o 24º. Olha só, acompanha comigo o que eu vou dizer. É uma página, 2 páginas, não dá nem 2 páginas e meia. Gente, se você for ler isso aqui, presta atenção, catequista, se você for ler não dá nem 15 minutos isso aqui. Acontece que isso aqui não é para ler, é para você celebrar e é para você fazer uma Lectio Divina do texto que está aqui. Lectio Divina não é algo difícil. Lectio Divina você tem que ter uma preparação. Tem alguns lugares que chamam a Lectio Divina de leitura orante. Pode chamar? Pode chamar. O livro chama de leitura orante. Só que eu sei que, eu já falei para as autoras, que o nome correto seria Lectio Divina. Então eu vou falar o termo, tá bom? Leitura orante pode também. Tá. Outro dia a gente vai falar disso também. A Adelândia já olhou, muito bom mesmo, né, Adelândia? Que bom. Olha só. O livro vai depender, catequistas de crisma, de Eucaristia, catequistas de perseverança. O livro vai depender de você primeiro olhar o texto bíblico que está sendo pedido. Aqui no caso, deixa eu ver que texto é que está sendo pedido. Está sendo pedido o texto de Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 19. Você vai ter que ler esse texto, você vai ter que buscar referências. Por que o livro já não colocou tudo mastigado, gente? Para fazer você fazer esse caminho. Porque não é legal para o livro ser tua muleta. Esses livros são belíssimos e muito importantes,
mas eles são um apoio para a tua missão. Eles não podem ser o livro mais importante, que é a Bíblia. O centro desses encontros, queridos, vai estar na Lexio Divina. O que vai ser essa Lexio Divina? Tem muito jeito de você fazer. Você pode fazer apresentando, sozinho, sozinha. Você pode fazer partilhando, os teus catequizandos partilhando. O mais importante, porém, é que em algum momento alguém vai ter que dizer quais são os significados que existem no texto bíblico. Às vezes, queridos, nem nas nossas homilias estão sendo assim, desse jeito. Por quê? Às vezes é tanta coisa que precisa ser mencionada, lembrada, que a própria catequese mistagógica da nossa homilia, que o nosso padre faz com tanto carinho, acaba ficando um pouco de lado. É culpa do padre? Não, não é. A gente, às vezes, o padre, às vezes, na homilia, tem que falar de muitas coisas que estão acontecendo para consolar o povo e tudo mais. A mistagogia, gente, que se fala tanto, é você captar o sentido profundo, né? Captar o sentido profundo que existe no texto e transmitir isso para o catequizando. Não é difícil e eu vou ensinar vocês passo a passo a fazer isso. Aliás, escute aqui. Quero que todo mundo que está aqui hoje, neste congresso, entra num grupo que eu vou pedir para minha amiga Maria Goretti colocar aqui um link. Maria, pode pôr o link, por favor? É um grupo de WhatsApp. Você não vai entrar agora. Copia aquele link que está aqui e esse link eu quero que você salva na memória do teu celular. Depois você entra, depois da palestra. O que eu vou colocar lá nesse link? Eu vou colocar, alguns de vocês aqui já conhecem Lexio Divina que eu faço, mais de 120 mil pessoas no mundo fazem Lexio Divina comigo, tá bom? Eu sou uma referência de Lexio Divina no Brasil e nos países de língua portuguesa. A Lexio Divina eu criei no início da pandemia uma forma, eu já fazia nas dioceses desde 2015, já fazia isso. Só que eu criei uma forma na pandemia de ensinar catequistas a fazer Lexio Divina. E essa forma que eu quero ensinar para vocês para a gente usar esses livros aqui, tá? Para a gente usar os livros que vão ser usados na diocese. Não é uma explicaçãozinha. Eu sei que do jeito que eu fiz aqui com vocês ficou muito ruim, porque não estamos no clima de oração. Não se trata de uma homilia que você vai fazer, se trata de você pegar símbolos que tem no texto e ligar com a vida da pessoa. Se trata disso. Como é que vamos fazer? Não se preocupe hoje com isso. A gente vai pôr você no grupo aqui e a gente vai fazer um caminho com você lá e você vai receber todo dia uma Lexio Divina. Eu vou te pedir uma gentileza. Eu quero fazer isso aqui, é parte da nossa formação, viu? E é uma coisa muito boa que vai acontecer com você. Todo dia, antes de você dormir, eu quero que 20 minutinhos mais cedo antes de você cochilar, eu quero que você deita na tua caminha, põe teu fone de ouvido, desembaraça ele do texto, o meu tá embaraçado até agora, põe o teu fone de ouvido lá na tua caminha e você escuta o conteúdo da Lexio Divina. Essa Lexio Divina que eu faço, porque nós não estamos juntos, ela não é partilhada, ela é guiada. Tem outras formas de fazer, partilhada também é muito boa. Quando eu for a Itabuna, nós vamos fazer partilhado. Sim, vocês vão achar bonito, vocês vão gostar, vão chorar. Nessa Lexio Divina aqui, então você põe o celular no modo avião, põe o fone de ouvido, apaga a luz, fecha a janela, para de se preocupar, fecha os olhos. Pode dormir? Pode, só que amanhã você faz de novo. Pode dirigir enquanto ouve essa Lexio Divina? Não pode. Ela é uma Lexio Divina gravada no estúdio, né, uma coisa bonita. E você não pode dirigir com ela. Pode fazer outra coisa enquanto está ouvindo? Não, gente. Apenas faça para você aprender a estrutura e aprender as conexões que eu crio, tá bom? Aprender a estrutura que a gente faz na Lexio Divina, ou na leitura orante. Quando tudo der certo, obrigado Maria, Maria colocou aqui já, tá? Quando tudo der certo, deixa eu ver se eu fixo aqui. Eu já estive em Itabuna, já falei para você, aliás, Itabuna não, minto, já estive em Ilhéus também não, como chama mesmo, gente? Perdão. Eunápolis e Teixeira de Freitas, e outras dioceses da Bahia, e em outras do Brasil, muitas. Quando eu vou, a gente faz um trabalho de ensinar a pessoa ao vivo, é muito bonito, elas gostam. É o que eu chamo de laboratório. Depois tem as oficinas. O que são as oficinas? É você criando a Lexio Divina. Esses livros, então, usam muito essa metodologia. Vocês não podem esquecer de como funciona. Bom, vamos avançar um pouquinho. Tá ficando claro para vocês?
A catequese no Brasil precisa passar por isso. Não é uma invenção da editora Paulus, não é uma invenção do Dom Carlos, não é uma invenção do Danilo. A CNBB lançou um documento pedindo que o encontro de catequese fosse assim. Ela lançou o documento 107. O documento 107 começa com uma apreciação sobre um texto bíblico, que é o texto da Samaritana. E o documento 107 pediu para as catequistas aprenderem a trabalhar a mistagogia com as pessoas desse jeito que eu estou falando, tá bom? Ó, eu posso garantir para vocês, eu sei que vocês não vão se arrepender. Trabalhar a catequese com a Léxio Divina é um grande salto que a gente vai dar. As catequeses vão ficar muito profundas, os catequizandos vão entender o sentido da Bíblia e da igreja, eles vão passar a ficar na comunidade, eles não vão precisar procurar outras opções de religião para encontrar Jesus, porque é uma vergonha para você e para mim quando alguém fala assim: ah, agora eu não sou mais católico, eu encontrei Jesus ali naquela igreja da esquina. É muito vergonhoso isso. Significa que falhamos como catequistas. Com a Léxio Divina, isso acontece? Até pode acontecer, mas por outros fatores, porque eu garanto que a pessoa vai ter um encontro com Deus se você fizer a Léxio Divina desse jeito. Tá bom. Os encontros dos livros são só Léxio Divina? Você pode me perguntar. Não, não são. Aliás, eu diria para você que não faça só Léxio Divina, mas faça a Léxio Divina e depois você use outra forma para trabalhar o tema. Vamos abrir um outro encontro, por exemplo, aqui, ó. Tá. Abrir aqui, por exemplo, é um livro muito diferenciado, porque ele tem os ritos do Rica, né? O meu Rica tá ali, não alcanço. Mas eu abri no encontro que é a entrega do Pai Nosso. É um ritual que está no Rica, ritual de iniciação à vida cristã. Vocês estão me acompanhando, pessoal? Aí esse tipo de encontro você vai fazer de uma forma celebrativa. Tá, vamos fazer outro tipo de encontro aqui. Tem mais tipo de encontro? Tem. Abrir na sequência aqui. Abrir aqui no encontro 17, que é Jesus é traído, preso, torturado e julgado. Esse encontro aqui é um encontro que você pode usar os nossos antigos recursos de catequese, que não são ruins, eles não são. Só que eles só eram insuficientes, entendeu? Como assim antigo recurso? A catequese que você faz, que você sempre fez muito bem feita, com explicação, sabe? Às vezes você fez até uma maquete para explicar, às vezes você criou até uma vivência ou uma dinâmica para dinamizar o encontro, às vezes você colocou alguém fantasiado. É isso, você vai fazer esses recursos antigos, você usou teatro, você trouxe o testemunho de alguém, você gravou um vídeo, enfim, eu não sei. Aqueles antigos recursos, a gente tem que parar com a mentalidade de que antigo é ruim, não é. Antigo é coisa boa. Você tem que pegar aqueles antigos recursos que nós temos na catequese, meus queridos, e trazer para cá agora. Só que tem uma inovação. A inovação é a Léxio Divina, que nós não fazíamos na catequese desse jeito, não. No Brasil, não fazia, não. Salvo uma outra catequista, que, porque aprendeu a fazer Léxio Divina muito bem feita, reuniu-se multidões ao seu redor para ouvir ela fazer a Léxio Divina. A Léxio Divina é algo tão fantástico que ela consegue atrair profundamente as pessoas. As pessoas se sentem vinculadas a você, se sentem vinculadas à Bíblia, e passam, detalhe curioso, passam a ler o texto bíblico buscando entender qual será o sentido oculto que tem esse texto. Porque os textos da Bíblia foram escritos de forma simbólica. Tudo bem, pessoal? Tá bom. Vamos lá, então. No grupo que a gente vai criar, eu vou colocar alguns vídeos que fazem parte também dessa formação, eu chamo de conteúdo extra. Eu queria que vocês assistissem, são vídeos curtos, mas são vídeos que dão uma visão muito grande, né? Aqui, deixa eu ver um comentário que está interessante aqui. A Sara Diniz diz assim: quem deixa de ser católico é que não era de verdade. Sara Diniz, realmente, o nosso catequizando não é católico. Ele tem uma simpatia, mas ele não fez uma escolha pela Igreja Católica. Mas o pai e a mãe são... Sim, o pai e a mãe fizeram escolha consciente. O catequizando, que é quem nós estamos falando aqui, eu concordo inteiramente com você. Gostei do que você falou. O catequizando, gente, na verdade, ele ainda não está definido. Ele não se definiu que ele é católico, ele não definiu que ele vai... Às vezes ele tem até simpatia por coisas esquisitas, não tem? Agora eu sou ateísta. Nem sabe o que significa. Agora eu sou capitalista, agora eu sou comunista. Não sabe o que significa. Agora eu sou agnóstico. Não sabe o que significa.
O Catequizando não fez uma grande opção ainda, mas isso é interessante, né? É muito bom você falar isso, tá? Te agradeço por dizer isso. Por que eu estou dizendo para vocês? Quando a gente faz esse caminho de crescimento, meus queridos, com o Catequizando, pela Léxio Divina, ele sabe que ele não está num curso de catequese. Ele sabe que ele está numa coisa maior, ele começa a perceber. Olha, marque na tua agenda, o dia que der certo de eu ir aí, quando for, você vai entender do que eu estou falando, tá? Vamos lá. Avançando aqui, então. Os encontros não podem ser apenas Léxio Divina, como eles não podem ser apenas aquela antiga forma de catequese que eu chamo de catequese formativa. Ela é importante, ela não desaparece. Tanto que os livros têm encontros de catequese formativa. Abri num por acaso, eu abri num aqui, ó. Eu abri num livro assim, que é o Domingo, Dia do Senhor. Ele dá para fazer em forma de Léxio Divina? Dá. Só que ele é mais um texto para você explicar por que os católicos valorizam o domingo e não o sábado, né? Enfim, mas já a sequência é uma Léxio Divina, tem que ser, é o batismo de Jesus, tá bem? Sara Diniz está se referindo ao adulto. Sara Diniz, será que o adulto que faz catequese, ele também fez uma opção consciente ou ele está fazendo? Ou será que, então vamos pensar num adulto que não é catequizando, ele vem na missa, frequenta. Vamos imaginar assim, gente, que às vezes aquela pessoa que vem na igreja, ela não foi evangelizada direito, né? Por que eu estou dizendo isso? Muitos de nós aqui talvez ainda não fomos evangelizados. Eu vou falar de mim. Vocês eu sei que estão muito bem evangelizados. Eu não estou evangelizado ainda. Eu tenho muito que andar para conseguir começar a acompanhar os passos de Cristo, os passos do santo. Ixi, eu sou ruim, eu sou brabo, eu me irrito, eu sou assim, né? Eu fico nervoso, eu sou desse jeito. Eu não sou santo, eu não sou eu, Altieres, né? Mas às vezes a pessoa que está nas nossas comunidades, gente, ela não teve uma catequese boa, com uma catequista boa que nem você, ou às vezes ela nem teve catequese. E ela tá lá, mas ela não entende. Sabe por quê? Qual que é a mudança que o documento 107 está atrás de mim? Algum livro aqui, que o documento 107 quer fazer. Ele quer parar de falar para a gente formar pessoas, para a gente iniciar a pessoa. Há uma diferença. Uma pessoa que é iniciada, gente, num percurso, ela aprendeu, claro, porque a aprendizagem faz parte, mas ela passou a ver sentido de vida naquilo. Ela foi iniciada, tá bom? Aquilo faz todo sentido para ela. Vamos dar um exemplo simples aqui. Uma pessoa, deixa eu ver o que vocês querem, deixa eu ver aqui, quer ver? Vou pegar um exemplo qualquer aqui, eu não sei o que vocês gostam de fazer. Vamos pegar uma pessoa que tem uma profissão. Deixa eu ver que profissão que eu posso citar. Professora, pronto, professora. Eu sou professor. Mas vamos pegar uma mulher que é uma professora. Ela decidiu ser professora, ela aprendeu a ser professora e ela vê sentido em ser professora, ensinar crianças a escrever, ensinar crianças a respeitar os outros, né? Ela aprendeu e ela vê sentido nisso. Ela sabe que a missão dela no mundo é ensinar, abrir espaços, abrir mentes. Isso é porque ela fez uma iniciação. Agora, vamos pegar uma pessoa que fez uma faculdade, essa foi ela que escolheu. Mas vamos pegar uma pessoa que fez uma faculdade porque a mãe obrigou. Eu tenho uma amiga assim, uma amiga muito querida, jovenzinha, ela já passou por 5 faculdades e não ficou em nenhuma. Ela começou com veterinária, depois foi para contabilidade, depois foi para pedagogia, depois foi para não sei o quê, enfim, tá fazendo direito agora. Porque a família manda e ela não escolheu, então ela não está sendo iniciada, ela vai contra a vontade, ela está aprendendo agora a ser advogada, só que não é o sonho dela. É nesse sentido, gente, que há muitos adultos que aprenderam alguma coisa, mas não foram iniciados. Por isso que eu não posso dizer que eles são convertidos ou não são católicos nesse sentido, né? Católico é uma pessoa que entende o que é ser católico, é uma pessoa que abraça a Igreja Católica com todo o seu coração, com seus recursos, com as suas dificuldades, abraça a Igreja Católica e não larga a Igreja Católica, porque entendeu que ela é a comunidade autêntica dos discípulos de Jesus. Ele entendeu isso. Agora, uma outra pessoa, as pessoas falam assim, que placa de igreja não salva ninguém. Não tem placa de igreja não salva ninguém? Ela não entendeu. Não tem Jesus sem Igreja Católica. A Igreja Católica e Jesus é uma coisa, né? Vocês estão entendendo, né, gente? Então tá bom. Vamos voltar para o nosso conteúdo aqui, que a gente está quase chegando no nosso encerramento, né? Vamos lá. Falta mais
Hoje o nosso encontro vai até às 23h30, nós estamos quase lá, agora são 20 horas e 14 minutos. 23h30 está quase chegando já, então aguenta muito aí, tá? Os livros, então, queridos, eu estou falando agora do livro de Eucaristia, ele trabalha nesse formato. Porém, eu quero falar do encontro de catequese agora. O encontro de catequese da Lectio Divina é um encontro diferente. Abre muito a mente, anota tudo que eu vou falar, para você não ter dúvida. Tem coisa que a gente já faz que dá certo. Tem coisa que a gente já está fazendo. Está dando certo. Só que vai ter um aprofundamento aí. Ó, eu tô oferecendo um curso de catecumenato para catequistas de todo o Brasil, tá? Esse curso de catecumenato, inclusive, ele tem um valor simbólico que é para as pessoas valorizarem, porque eu sou um dos maiores formadores do Brasil em oferecer conteúdo de graça, graças a Deus. Quero continuar sendo, quem sabe um dia, né, quando eu me converter, ser o maior, né? Porque assim a gente pode concorrer. Quem faz mais bem para as catequistas, a gente pode concorrer. Mas esse curso teve um valor simbólico para as pessoas começarem e terminarem. Eu ofereci um grande curso de catecismo, gente, no começo da pandemia, porque eu queria fazer alguma coisa boa pelas catequistas. Aí 2.000 e tantas catequistas entraram. Agora tem quase 1.000 fazendo, quer dizer, metade já pulou fora, né? Porque é de graça, não valoriza. Eu comecei a Lectio Divina, essa para todo mundo fiel, mas detalhe, os ministros da Eucaristia vieram, né? O pessoal da Renovação Carismática veio, amam o mini retiro, tá bom. Mas quem aqui quiser fazer o curso de catecumenato, que é esse curso à parte, fala comigo depois, tá bom? Eu vou pedir para Maria Gorete colocar um telefone aqui que vocês podem mandar mensagem para perguntar, tá bom? Não é propaganda não, porque lá eu dou um aprofundamento grande mesmo, né? Ele tem um custo simbólico aí, tá? Para você. Mas detalhe, quem não puder, talvez quer participar do curso, mas está num momento sem dinheiro, não se preocupe, viu? Tá todo mundo sem dinheiro hoje em dia, eu sei disso. A gente tá todo mundo assim, tá uma situação econômica difícil. Fala comigo e eu vou ter muito prazer em ser seu formador nesse curso de catecumenato. Serão 4 semanas. Começou ontem, mas vai começar uma turma nova de novo na próxima quinta. Tá. Por que eu estou falando isso? Eu quero agora deixar uma coisa muito clara aqui, vou explicar para vocês o que eu quero dizer. Ó, o encontro de catequese, que eu estou falando dentro dessa nova perspectiva mistagógica, que trabalha com Lectio Divina, ele tem que ter uma unidade. A unidade parte da Bíblia. Vou pegar a minha Bíblia de novo, que eu gosto de mostrar ela. Toda cheia de papel aqui. Não é porque eu gosto de mostrar ela não, para dar exemplo. Ó, eu li aqui no livro, por exemplo, o encontro... Vamos abrir o acaso aqui. O encontro 10º. E o texto do encontro 10º, vamos fazer ao vivo aqui. É o texto de Lucas 1:26, certo? O que fala será Lucas 1:26? Bom, é a Anunciação, você já sabe de cor, você sabe. Vamos abrir na Anunciação aqui, tá bom? Então, o que você vai fazer, catequista? Vai fazer o seguinte, catequista. Você vai pegar o texto bíblico, ler, buscar referências. Você vai pegar os pontos simbólicos mais importantes do texto. Você vai construir ali 5 ou 7 pontos simbólicos com reflexões que se conectam com a vida do teu catequizando, coisa que faz sentido para ele. Não vai você falar do preço da bolsa de valores que cai. Não, isso não faz sentido para ele nenhum. Tem que falar de outras coisas. Você vai falar amar o papai, amar a mamãe, respeitar os avós, visitar os parentes doentes, ser uma pessoa madura. Você tem que falar com ele assim, tá? Tá. Você vai pegar 5 ou 6 símbolos que o texto traz, vai construir ali uma, eu vou chamar de colinha, mas vai ser a parte da Lectio Divina que você vai rezar. Construir uma reflexão com esses 5 pontos, não faça mais que 5, com crianças de Eucaristia, não faça mais que 5 pontos. É muito para a cabeça deles. Você vai pegar um dos símbolos que mais chamou a atenção e vai transformar, eu chamo de símbolo as palavras-chave aqui, e vai transformar num símbolo visível para aparecer no meio do encontro. Tá bom, vamos achar o Lucas 1:26 aqui. Cadê o Lucas? Parece que na minha Bíblia não tem Lucas. Será que tem? Na de vocês tem Lucas, gente? Ah, tem, achei. Então tem. Tá aqui, Lucas 26. O sexto mês. O sexto mês, de novo, a palavra sexto. Por que sexto, gente? O tempo presente, o tempo limitado, no nosso tempo, na história. Ó, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia. Galileia é uma palavra que tem um significado. Você tem que pesquisar. O que será que quer dizer Galileia? Galileia quer dizer lugar. Uma cidade do lugar. Que lugar? O teu lugar aí onde você está, Itabuna.
chamada Nazaré. Nazaré também tem um significado, não vou falar, você vai pesquisar depois. Há uma virgem desposada por um varão chamado José da casa de... Tenho aqui uma série de símbolos muito interessantes. Escolha 5. Escolha 5. Você vai pegar um desses símbolos e vai colocar visível. O que você vai fazer? Talvez você vai fazer um cartaz, talvez você vai fazer um objeto, uma escultura, talvez você vai, no caso aqui, um símbolo que podia ser pego era o anjo, né? Você vai colocar uma estátua de anjo, uma imagem de anjo grande, pequena, do jeito que você conseguir. Tem que fazer bonito, o mais bonito possível. Você vai desenhar um anjo, eu não sei. Você vai pegar um símbolo, e esse símbolo tem que estar no centro do encontro, perto da Bíblia, perto da vela. Os nossos encontros aqui em São Paulo, gente, eu estou abolindo carteira de todas as paróquias que eu vou, eu falo, as catequistas obedecem. Elas dão a carteira para o movimento de alfabetização de adultos, né? O Mobral, que é um movimento que tem aqui em São Paulo. Nas salas de catequese, nada de carteira. Senta as crianças no chão, senta os jovens no chão. A catequista, sim, pode sentar na cadeira, tá? Coloca um ambão bonitinho na sala para ter a palavra de Deus ali. Coloque um crucifixo e coloque uma coisa no chão. Pode ser um pano bonito, pode ser um... Para ali você colocar um símbolo. Olha só. A Alexio Divina, dentro da mistagogia, ela tem que ter um texto bíblico, tem que ter uma narrativa tua explicando aquele texto, e as duas coisas têm que estar ligadas com o símbolo. Não é difícil isso que eu estou falando, é fácil, tá bom? Vocês estão tendo dúvida? Por favor, vamos apresentar as dúvidas já? Apresentem as dúvidas que eu vou ler todas. E com isso, o teu catequizando vai sair do encontro cheio da referência daquele texto, né? Vou pegar um texto qualquer aqui. Vamos pegar um texto, deixa eu ver de quem aqui. Vamos pegar um texto... o texto da Alexio Divina de hoje, que eu fiz hoje, que vai ao ar daqui a pouco, ou que está indo ao ar já sei. Aliás, se a Alexio Divina não foi ao ar, seria bom ela ir já, né? Para o pessoal do Catequista em Missão. Não deixar o povo esperando. A Alexio Divina de hoje trata da história de Sansão. Sansão, o nome de Sansão quer dizer filho do sol, é um símbolo. Esse nome não está por acaso, é que Sansão nasceu de uma iluminação de Deus, Deus mandou um anjo para anunciar ele, vocês sabiam, né? Poucas pessoas foram anunciadas por anjo, mas Sansão é uma delas, né? Teve Sansão, Samuel e Jesus, que eu me lembro. Tá, Sansão veio do alto, a luz, o nome, né? Foi anunciado para aquela família. O nome dele significa filho da luz ou filho do sol. Porém, Sansão, porque era muito bonito, um caboclo que nem eu assim, né, todo bonitão. Vocês estão vendo a minha camisa vermelha, né? Tô brincando. Então, Sansão meio que se deixou seduzir pela beleza, pela força. E Sansão caminhou nas sombras. O curioso é que o nome de Dalila significa exatamente filha das sombras. Então, cuidado para pôr o nome de Dalila na filha, tá bom? É bonito, é um nome bonito. Tá. E Sansão se desviou do caminho de Deus e ele acabou o quê, gente? Quando os filisteus o prenderam, cegaram os olhos de Sansão e o acorrentaram. Tá? Um dia eu já fiz um encontro com essa leitura. Eu já fiz uma Alexio Divina. Quais eram os símbolos que eu usei? Eu usei um símbolo, eu coloquei um fogozinho pequenininho, um fogo dentro de uma vasilha que não explode, nem pega fogo em lugar nenhum, mas era um fogo que iluminava o ambiente. Eu coloquei umas grossas correntes ao redor ali, né? Corrente de ferro mesmo, que eu pedi na vizinhança emprestado para todo mundo. Eu passei em 5 casas pedindo corrente emprestada, com os cadeados. E no meio disso tudo bonito, a Bíblia, claro, a Bíblia é o grande centro da catequese, uma vela ali, né? As flores e tudo mais, mas ficou muito bonito. Mas chamou a atenção dos catequizandos, gente, uma coisa muito que não é comum, corrente. Por que corrente? Acontece que Sansão morreu acorrentado. Sansão ficou acorrentado e quando ele foi nas colunas do templo jogar as colunas para o lado, ele ainda estava acorrentado. Para explicar que o pecado nos acorrenta, mas eu não falei isso, eu deixei o meu catequizando. A corrente é uma palavra que aparece no texto bíblico de Sansão, ela aparece. Eu deixei o meu catequizando olhar aquelas correntes enormes, eu coloquei umas correntes em volta de alguns deles, e também é um recurso que a gente pode usar. E depois eles, para tirar a corrente, tinham que falar que pecado que eles tinham que deixar. Alguns falaram, alguns não falaram, porém tudo que acontece no grupo de catequese tem que ficar lá. Ninguém fica sabendo por fora o que aconteceu. É segredo, né? Então veja, eu conectei um símbolo do texto bíblico, o texto bíblico que está sendo pedido no encontro do livro. Eu peguei o texto, entendi os símbolos que tem,
peguei um símbolo do texto, transformei em símbolo real, coloquei na ambientação e aquilo gravou na cabeça do meu catequizando. Ele sabe que quando se fala aqui sanção, a gente vai falar deles com as outras estratégias maiores do que essa. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui, por favor. Vamos lá. Ok. Perfeito. Vamos ver o que mais aqui. A Rita Vasconcelos falou que aguenta. Deixa eu melhorar o nosso sinal aqui, né? Pronto. A Rita falou brincando que dá para ficar até as 23h30, né? Não, eu tô brincando. A gente vai encerrar em alguns minutos já. Eu vou responder as perguntas de vocês. A Vera Ferreira disse, tem que iniciar a evangelização, querer continuar a conhecer o caminho que nos leva a Jesus. Ok. Verdade de fazer. Pois quando ela tinha sido crismada, ela não tinha o entendimento. Muito interessante isso que ficou relatado aqui. Gostei. Pronto. Deixa eu ver o que mais aqui. Ok. Aqui, muito obrigado, viu? Cláudia Aragão disse, ótima explicação. A Lisângela Lima, que é minha amiga querida, né? Que maravilha recebê-lo mesmo online aqui na nossa diocese. Sua fala com marcas no chão da catequese fala do lugar geográfico da pastoral da catequese. Obrigado, querida Lisângela. Muito obrigado. Né, perfeito. Vamos ver o que mais aqui. Sim, a live ficará salva. Essa transmissão vai ficar salva, viu? A Lindet Gomes pede o link. O link, gente, eu vou pôr de novo. Vou pedir para a Maria Gorete pôr o link aqui, mas depois eu vou pôr o link aqui em cima do grupo. Eu quero que você entre e passe o link para todas as catequistas da tua da tua paróquia, porque lá é um complemento disso, é um complemento de alto nível. Vocês vão ficar especialistas em Lectio Divina, tá bom? Pelo menos na preparação. Deixa eu ver o que mais aqui. Ok. Djanira disse que eu sou muito dinâmico. Muito obrigado, viu, Djanira? Muito obrigado. Ok. Olha, aqui tem uma palavra interessante. A palavra dinâmica. Eu vou fazer um convite para a gente passar a usar a palavra mistagógica. Isso não é dinâmica, isso que eu falei, tá bom, gente? Isso é mistagogia. A gente trabalha com o universo dos símbolos e a gente consegue acessar regiões internas dos catequizandos por meio da palavra. O primeiro símbolo é a nossa explicação. O segundo símbolo é aquilo que está ali, mas isso não é dinâmica, tá bom? Mas a gente pode chamar de mistagogia. É isso que é mistagogia. Lipinho diz, como essa ideia de fazer o teatro nas aulas de catequese, a gente tem que fazer uma peça com os adultos, com os alunos? Então, Lipinho, não se fala mais hoje em dia aluno de catequese, não se fala aula de catequese. Tá me entendendo? A gente agora está tentando mudar de um encontro escolar para um encontro mistagógico. O próprio modelo de catequese igual escola, que chama o catequista de professor, que faz chamada, que dá lição de casa, chama o catequizando de aluno. Aluno é palavrão, na verdade. Aluno significa pessoa sem luz. Dá para falar que aquele catequizando que é um presente de Deus é uma pessoa sem luz? Não pode. Ele é um catequizando, tá bom? Então a gente não usa esses termos mais. Agora a gente usa outros termos. A gente usa o termo catequese, encontro de catequese, catequista. Catequista e professor de catequese não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, né? Não pode, né? Muito bem. Sara Diniz diz que gosto muito quando você fala da contextualização do texto bíblico. Obrigado, Sara, muito obrigado. Marinalva Carvalho, na fala dele só lembro de suas fotos. Perfeito. Tá dando alguma travadinha aqui no fim, mas, gente, tá quase acabando, viu? Fica firme aí, tá quase acabando. A rede da internet em São Paulo começa a fazer isso perto das 20h30. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu possa responder para vocês aqui. Cinelândia, é necessário renovar o conhecimento, não eliminando o velho, mas aprimorando o fazer com agir. Pronto, gente. Aquilo que fazemos bom, a gente continua fazendo. Aquilo que a gente não sabia fazer, vamos aprender. Eu vou ensinar vocês. Vou pegar nas suas mãos para ensinar vocês. Tá bom? Obrigado, Serli. Falou que eu sou dinâmico, objetivo e cheio do Espírito Santo. Beijo para você. O que mais aqui? A Viviane, tá bem, perfeito. Ok. Foi uma bênção, né? Obrigado. Muito obrigado. Para vocês todos que estão dizendo que gostaram. Vocês gostaram do conteúdo, gente? Ficou bom assim para vocês? Rita diz assim, ouvindo você, me deu saudades dos encontros, salas presenciais
do meu primeiro dia, no meu primeiro encontro. Coloquei as crianças sentadas no chão, um paninho de TNT, e eles gostaram bastante. Que bom. Muito obrigado. Vocês estão gostando do conteúdo então, né? O meu objetivo é fazer você aprender isso que deu certo. Eu não estou falando igual certas pessoas que nunca foram catequistas. Eu sou catequista hoje e eu quero que você utilize na tua realidade recursos que a Igreja Católica tem há milênios, tá bom? Obrigado. Ellen de Deus. Que nome bonito. É uma Ellen de Deus, não é qualquer Ellen, não é? Faço a Lexio Divina, é maravilhosa, só que dentro dos encontros de catequese senti falta de citações do catecismo. Como posso inseri-los no encontro? Querida Ellen, quando o encontro for mistagógico, o centro tem que ser o rito e a palavra, só. Quando o encontro for formativo, aí você pode se basear inteiramente no catecismo. Só que numa Lexio Divina você não cita o catecismo. A Lexio Divina é feita com a Bíblia, só o texto bíblico. A leitura orante, você pode citar o catecismo, porque a leitura orante você pode fazer com muita coisa, mas a Lexio Divina ela é exclusiva da Bíblia, tá bom? Muito bem. Agora, o curioso é que o catecismo ajuda a gente a ler melhor a Bíblia, tá? Ajuda melhor. Quando eu abrir o novo curso de catecismo para o Brasil inteiro no começo do ano que vem, eu vou convidar vocês da Diocese de Itabuna para virem fazer o curso conosco, tá? Vocês vão gostar. Obrigado. Então, deixa eu ver quem mais aqui. Muito comentário, talvez eu não consiga ver todos, né? A Kelly disse... Kelly, nome bonito. Kelly disse que está amando, muito obrigado. Lipinho disse, como é que está estufado? Tem que como fazer a apresentação na sala de catequese? Eu acho que não entendi. Pulou seu comentário aqui, viu? Deixa eu ver o que mais aqui. Tá bem. Ok. Eu não estou conseguindo ver todos os comentários, são muitos, são mais de 100 comentários que eu não estou conseguindo acompanhar, né? Tá bem. Eu então vou ver aqui, eu acho que vamos fazer as que não são parte do congresso, mas que eu quero fazer com vocês esse caminho para a gente melhorar a nossa estratégia. Tudo que eu puder fazer para você, catequista, melhorar, pode contar comigo nos próximos meses. Hoje, muitos de vocês estão me conhecendo. Alguns aqui, ou muitos, já me conhecem, né? Eu faço doutorado em Ciências da Religião, sou escritor, sou palestrante, sou formador para o clero, para as religiosas, principalmente para as catequistas e os catequistas, e como catequista eu sou catequista de Crisma e Perseverança. E tudo que eu desenvolvi de aparato eu compartilhei com o Brasil inteiro. Então, muitas dioceses eu faço esse trabalho, passei numa diocese e continuo amigo das catequistas ali, né? Você pode me encontrar nas redes sociais. Essa página aqui, gente, que é a página do gatinho. Você tá vendo o gatinho aqui, não tá? Esse gatinho com asas. Conto para vocês depois o que significa, mas clica na página, curte a página Catequista em Missão. Lá tem um monte de conteúdos para vocês, tá bom? Quero agradecer, invocando as bênçãos de Deus nessa noite para todos nós, tá bom? Peçamos que o Espírito Santo nos ilumine. Eu quero pedir que Ele proteja vocês, deixe vocês fortalecidos no ministério e que amanhã nós possamos estar juntos na segunda noite do nosso congresso. Vamos pedir que o nosso bispo, Dom Carlos, seja abençoado, que o Padre Everton seja também abençoado, nosso querido Danilo seja abençoado pelo Espírito de Deus e que assim, como uma igreja viva que ama a catequese, a gente possa cumprir ainda melhor a nossa missão. Vamos pedir a bênção de Deus. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Entra no grupo de WhatsApp, eu vou esperar vocês lá, e lá eu dou as outras orientações, tá bom? Um abraço para vocês, bem forte aí para os meninos, um beijo para as meninas, nos vemos. Até mais, pessoal.